Como entender a Bíblia? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Alice Felipe, e ela perguntou como entender a Bíblia. Antes de iniciarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Vamos aos pedidos de oração de hoje. O irmão José Leles pediu oração pela família, então possamos estar orando pela família do irmão José. O irmão Joaquim Bunga pediu oração pelo trabalho. Ele tem enfrentado o trabalho tem causado problemas para ele por causa do sábado, tem pressionado ele. Possamos estar orando pelo irmão Joaquim, que tudo se resolva. E o irmão Antônio Lacerda também pediu oração pela família, principalmente aqueles que estão afastados de Cristo. Então possamos estar orando também pela família do irmão Antônio. Então vamos lá, a pergunta da irmã Alice. Hoje eu estou com um papel porque o meu telefone quebrou. Inclusive, os irmãos estiverem esperando atualizações no aplicativo. Enquanto eu não tiver um outro, vai ficar meio difícil. Deixar o papel aqui para ver os versos. Então vamos lá. Os versos de hoje. Provérbios, capítulo 4, verso 13. Só falta o papel. Provérbios 4, verso 13. Retenha a instrução e não largues a guarda. Guarda, porque ela é tua vida. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é tua vida. Então vamos lá. A primeira ideia que nós precisamos ter quando a gente vai falar de como entender a Bíblia. Ela é a minha vida depende dela, eu preciso guardar, eu preciso reter, eu preciso buscar. Então a primeira coisa quando a gente fala de como entender a Bíblia, eu tenho que ter a consciência de que minha vida depende de entender a Bíblia, minha vida depende de conseguir colocar os conceitos que a Palavra de Deus me traz em prática na minha vida, em prática no meu viver. Essa é a minha vida. Então, a partir do momento que eu tenho isso em mente, fica, não digamos mais fácil, mas fica mais claro o objetivo com que eu tenho que buscar entender a Bíblia. Minha vida depende disso. Eu não posso fazer de qualquer jeito, como a gente viu nessa semana, eu não posso fazer de maneira desleixada, eu tenho que fazer com zelo, eu tenho que buscar. Ellen White disse que a Bíblia tem muitos tesouros escondidos e que devemos buscar esses tesouros. Vamos lá em Atos, capítulo 17. Atos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, buscar a palavra. Sempre que eu estiver vendo um sermão, sempre que eu estiver vendo uma meditação, eu buscar a palavra, buscar entender aquilo ali. Se alguém me fala uma coisa, buscar na Bíblia que aquilo ali de fato é aquilo que foi dito, ou se não, é o contrário. Assim como os bereanos faziam, eles recebiam a mensagem e iam às Escrituras verificar. Uma das formas mais fáceis de entender a Bíblia é quando a gente recebe uma coisa e checar se aquilo é realmente aquilo de fato. É uma das maneiras que temos de entender a Bíblia. Então vamos lá. Tenho que olhar para a Bíblia como a minha vida dependesse disso, depender de entender. Então eu vou fazer com zelo, vou buscar com afinco. Sempre que eu receber uma mensagem, eu vou nas Escrituras e vou confirmar aquilo. E aí como que eu confirmo isso? Como entender? Esse verso a gente vê muito nos estudos, ouvindo a voz de Deus, e é um dos versos que eu mais gosto, porque foi um dos primeiros que eu gravei. Isaías 28, verso 10. Eu vou abrir aqui, mas eu sei de cabeça, já falei aqui com os irmãos, é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra. Ou é regra sobre regra, regra mais regra, preceito mais preceito. Enfim, vamos lá, abrir. Isaías 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então a Bíblia eu tenho que examiná-la como um todo. Quando eu vejo vamos dizer assim, uma regra na Bíblia, eu tenho que ver
Quando eu vejo um verso na Bíblia, eu tenho que pegar aquele verso, olhar ele dentro do contexto. Então eu leio o verso anterior, leio o verso seguinte, leio o capítulo todo. E onde mais na Bíblia fala sobre esse assunto? Então eu vou buscar textos e comparar, porque a Bíblia não é contraditória. E às vezes as mensagens são específicas para um tempo, específicas para uma época, específicas para um contexto. A gente pode pegar a mensagem de Jeremias, falando para para o povo, vão para o cativeiro babilônico, e depois a gente vê a mensagem mais para frente de Neemias, vamos voltar para a nossa terra. Ou seja, dependendo do contexto, há mensagens diferentes, a mensagem para aquele momento, a mensagem para aquele contexto social, histórico, como a gente já falou aqui da questão do véu, enfim. Então, para a gente entender a Bíblia, nós temos que pegar um texto, examinar o contexto, examinar um verso antes, um verso depois, examinar o capítulo, ver outras passagens que tratem do mesmo tema. E assim nós vamos começando a compreender a Bíblia um pouco mais. Pegar, comparar também com outras pessoas falam. O que pessoas que eu conheço falam sobre isso? Você pega alguns pastores, você não é obrigado a concordar com o pastor. Uma das coisas, não vou falar sobre isso, fica para um tema futuro, sobre a questão de um próximo vídeo, na verdade, né? Sobre como não pecar. Vai ter um vídeo, provavelmente essa semana que vai entrar agora, que eu vou falar sobre como não pecar. Tem pastores que dizem que é impossível você não pecar, que você sempre vai estar pecando até a volta de Jesus. Tem pessoas que falam que não, que você vai parar de pecar antes de Jesus voltar. Enfim, eu vou falar um pouco sobre isso e o que eu entendo sobre isso. Mas como você faz isso? Olhando um texto, olhando o contexto histórico, social, olhando um capítulo todo, olhando toda a palavra de Deus do início ao fim. É assim que nós fazemos. Se a gente for pegar a questão da guarda do sábado, a gente pode olhar o Êxodo 20, os versos 8 ao 11, a gente vai pegar ali o texto principal sobre a guarda do sábado. A gente vai olhar o contexto, os versos antes, os versos depois, entender que ali é os 10 mandamentos, lei moral, entender o capítulo de Êxodo 20, aí a gente começa a comparar com a Bíblia como um todo, e a gente vê que não tem nada que abole a lei de Deus. A gente vai ter alguns textos que a pessoa fala, o fim da lei é Cristo, que a gente já conversou aqui, que o fim é a finalidade, é o objetivo. A lei nos aponta para Cristo. Então a gente tem que sempre pegar um texto dentro de um contexto, examinar o contexto social e olhar para a Bíblia toda. Nunca posso pegar um texto isolado e aplicar aquilo ali como uma regra de fé, uma verdade absoluta. É isso que acontece quando a gente fala sobre o arrebatamento secreto, lá em Mateus 24 ou Lucas 24. Um desses dois capítulos que fala sobre estará um no campo, um será levado, outro será deixado. E as pessoas pegam esse texto e falam, vai ter um arrebatamento secreto, vai ter as duas pessoas ali, uma vai sumir e a outra não. E a gente já estudou sobre isso aqui no canal também, que não é assim. A gente olhou o texto, olhou o contexto, viu como falava da questão de Noé, a gente foi lá em Noé, a gente viu como é que é a história. Enfim, sempre pegar um texto e aplicar dentro de um contexto, olhar para a Bíblia toda, não olhar um verso isolado. A mesma coisa que a gente faz para entender as profecias. Quando a gente fala aqui, um dia em profecia equivale a um ano, tem o texto lá em Números que fala sobre isso. Então, todos os textos têm o seu contexto. A Bíblia se explica dentro da Bíblia, você não tem que sair dela para buscar referências. Claro que depois que ela se explicou, ela falou, você consegue ir fora, como a gente vê nas profecias de Daniel, que tem lá o primeiro reino, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Então a gente consegue ver isso fora também, mas a Bíblia já explicou o que iria vir. Ela não deu o nome, vai vir um outro reino. Ela não deu o nome, tipo, vai vir o reino de Roma. Não, ela vai vir um outro reino. E aí depois a gente vê fora que esse reino era Roma. Então espero ter ajudado a irmã Alice com a dúvida dela de como entender a Bíblia. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre outro assunto qualquer, deixa nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Vou estar lendo, vou estar respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, agora que puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, estudar e compreender um pouco mais, Senhor amado. Pai querido,
Te pedimos, Senhor, que sempre que abrimos a palavra, o Teu Santo Espírito venha até nós, nos conduza para que possamos entender, Senhor, de fato, aquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor. E que não venha dessa nossa cabeça, que o Senhor nos ajude a entendermos contextos e entendermos a Tua palavra como um todo, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.